Olá pessoal, gostaria de comentar com vocês a venda de títulos públicos brasileiros verdes. Então, títulos sustentáveis, ou os títulos ESG. Então, isso aconteceu dia 13 de novembro, então antes do feriado, na segunda-feira, e o nosso ministro da Fazenda comentou aqui, ó, confirmou que o Tesouro Nacional captou 2 bilhões de dólares, ou aproximadamente 10 bilhões de reais, na segunda-feira 13, com o lançamento de títulos soberanos sustentáveis a uma taxa de 6,5% ao ano, conforme mostrou mais cedo o broadcast do Estado, mas temos também no portal do Ministério, que a gente vai mostrar em seguidinha para vocês, tá? Ao comentar com a imprensa sobre a emissão, a Haddad classificou o resultado como bastante expressivo. E olha aqui, pessoal. De acordo com o ministro, a taxa alcançada, a operação contou com um spread de 180 pontos. Ou seja, 180 pontos a mais do que o título americano paga. É o que o título brasileiro precisa pagar para atrair investidores. Então, pessoal, 180, 1,8%. Isso é muito ou é pouco, pessoal? Pensa bem, parece pouco, né? Parece pouco. A gente não está com uma Selic de 12,75 e eles estão com uma, entre aspas, Selic de 5,25 a 5,5. Olha, a gente está com uma diferença de 700 pontos aí, né? Então, 180 é muito pouco. Parece nada. Só que esse título é em dólar, tá? Esse aqui é o detalhe. É o título em dólar. Foi emitido pelo Brasil no mercado internacional para investidores estrangeiros, tá? Vamos ver aqui o comentário. É um dado relevante porque o mercado internacional reconhece o Brasil como se o país tivesse grau de investimento. Será que isso que ele está falando está certo? Depois a gente vai conferir. Está cobrando taxa de juros comparável a um país como, por exemplo, o México, que tem grau de investimento. Só para você ter uma ideia, em pouco mais de 6 meses o spread caiu de 280 pontos, 2,8%, para aproximadamente 160 pontos. Então, pessoal, vamos ver melhor aqui. Essa é a matéria em questão, pessoal. Qual é o título? Então vamos ver aqui os detalhes, porque é muito interessante e realmente esse resultado, eu concordo, foi muito positivo, pessoal. Olha só, o Tesouro Nacional informa o resultado da operação no mercado norte-americano, que contou com a emissão de um novo benchmark de 7 anos, denominado Global 2031 ESG. O que é isso, pessoal? Isso é o título brasileiro de 7 anos. É isso, tá? Benchmark. Qual é o benchmark de 10 anos do Brasil? É o D1F31, 33, perdão, que a gente vê muito, a taxa muito parecida com a do título Tesouro prefixado com juros 2033, né? O D1F33, Tesouro prefixado 2033. Aqui, 7 anos, Global ESG 2031. O que é? É um título brasileiro em dólar com vencimento final em 7 anos. Tá? Deu para entender até aqui? O Global ESG 2031 tem vencimento em 18 de março de 31 e foi emitido no montante de 2 bilhões de dólares, uma taxa de retorno para o investidor de 6% ao ano, que corresponde a um spread de 181,9 pontos base acima da Treasury de referência, título do Tesouro Norte-Americano, menor nível em novas emissões em quase uma década. O título sustentável tem um cupom de juros de 6,25% ao ano, cujo pagamento será realizado em 18 de março e 18 de setembro de cada ano. A emissão foi realizada com preço de 98,5% do valor de face. Então, pessoal, muito fácil de entender. E que título é esse em questão? O que é isso aqui? Isso aqui, pessoal, é um título do Tesouro Brasileiro em dólar, prefixado com juros semestrais. Tá? Prefixado por quê? Porque ele foi vendido a 98,572% do seu valor de face. Então, $1.000 foi vendido a 985 dólares e 72 centavos. Tá? E ele paga o quê? 6,25% ao ano.
Então vamos decompor isso aqui. Quanto que ganha ao semestre? Então, 6,25, tá? É simples, tirar a raiz quadrada. Menos 1 vezes 100. Então ele paga 3,077% ao semestre. Ou seja, cada cupom disso aqui para $1.000, para um título de $1.000, que os caras puderam comprar $985,72, vai render $30,77, tá? E isso tudo dá os 6,5% ao ano. Certo? Certo, pessoal, é isso aí. É um tesouro prefixado com juros semestrais, só que em dólar. Em dólar, pessoal. Que maravilha se a gente tivesse um título assim para comprar no Tesouro Direto, não é mesmo? Só que isso aqui é só para investidor estrangeiro, né, pessoal? Tá. E qual é o outro detalhe aqui, ó? Esse título aqui, ó, 6,5%, 181,9 pontos base acima. Então vamos ver, né? Então 6,5, tá? Transformado em pontos base, menos 181,9. 468. 4,68. Será que existe algum título americano a 4,68? Claro que sim. Vamos conferir aqui, pessoal. Aonde que está? Só um pouquinho, deixa eu me achar aqui nas janelas. Aqui, ó. Tá aqui a página dos títulos americanos, né? Só lembrando aqui, pessoal, ó, 30 anos, a gente vai contar a quarta coluna da direita para a esquerda. 30 anos, 20 anos, 10 anos, 7 anos. Por quê? Porque esse é o período, essa é a duração completa do título brasileiro. E a gente está comparando ele com o título americano, certo? Ó, 30, 20, 10, 7. Então, no dia 13 de novembro, a data está em formato americano aqui, 4,69. Quanto que a gente achou? 468,1. Tá aí, pessoal. É exatamente isso, tá? Então, o nosso título brasileiro a 1,8% acima do título americano de referência, que é o título deles de 7 anos, tá? Só que o nosso ele paga um cupom de juros, como está bem descritinho aqui, ó. Ó, tem cupom de juros de 6,25% ao ano. Ponto. Não tem corrigido pela inflação, não tem nada disso. Ou seja, é um prefixado com juros semestrais. Mas olha só, pessoal, por que essa venda do Tesouro, essa emissão do Tesouro Nacional lá no exterior foi muito positiva? Eu vejo o principal fator foi isso aqui, pessoal, foi a demanda. Mais demanda do que oferta. Olha aqui, pessoal, a primeira emissão de títulos sustentáveis do Tesouro Nacional atraiu um interesse significativo de investidores que pode ser mensurado pelas mais de 240 ordens no ápice do livro de ofertas. Agora, a demanda superou largamente o volume emitido, volume 2 bi de dólares, lembram? Com o livro de ordens próximo a 6 bilhões, ou seja, havia 3 vezes mais investidores estrangeiros dispostos a comprar os títulos brasileiros do que o que realmente foi vendido. Ou seja, pessoal, tinha 4 bilhões ficaram na mesa que o Tesouro Brasileiro poderia ter captado no exterior, com essa taxa aí, 6,25% ao ano em dólar. E aí, pessoal, é uma taxa e tanto, né? Mas o mercado internacional tem dúvida de que o Brasil vai honrar esse pagamento? Não, eles não têm dúvida nenhuma de que o país vai honrar esse pagamento. Não tem a menor sombra de dúvida disso. Por quê, pessoal? Porque a dívida externa brasileira, dentro da divisão nas emissões, a dívida externa brasileira ela não pode ser mais do que 3 a 7%. Ela está numa banda, numa faixa de 3 a 7% da dívida mobiliária interna, a dívida mobiliária federal total. Interna não, é porque é interna mais externa. Total, a dívida mobiliária total, tá? Tem que ter no máximo 3 a 7% em moeda estrangeira. E 2 bilhões de dólares, 10 bilhões de reais, pessoal, quem acompanha os vídeos aqui do canal,
na parte dos tubarões sabe que 10 bilhões de reais é o quê? É um leilão fraco, é um leilão é uma semana de baixas vendas, é uma semana que o Tesouro não quis vender, não quis captar no mercado, não quis aumentar a dívida. 10 bilhões de reais ou 2 bilhões de dólares não é um grande volume financeiro. Pelo contrário, se para uma pessoa física isso é dinheiro que não acaba mais, para um país do tamanho do Brasil, isso é praticamente nada, tá? Aqui entre nós, isso é praticamente nada. Então, sim, pessoal, o Brasil tem a confiança do mercado externo e o Haddad até que falou bem, né? Dizendo que isso a gente não está sendo ideológico nem para lado A nem para lado B, pessoal. A gente está vendo os fatos. 180 pontos base acima da taxa de juros norte-americana nesse momento é uma taxa e tanto para um país como o Brasil, que não tem o grau de investimento. Mas países que têm o grau de investimento, o que, que eles conseguem isso? Eles não conseguem um dinheiro mais barato do que isso, tá? E para uma coisa nova, né, que é um título ESG. Olha aqui, ó, pessoal. Ambiental e social, 60% no ambiental e 40-50% no social. Quer dizer, é um título que a aplicação desses recursos vai ter que ser meio a meio entre ambiental e social, caindo mais para o ambiental. Dá para entender assim, né? Então eu achei que foi uma emissão de muito sucesso. Esse tipo de informação nas outras emissões a gente não tinha. O quanto que foi o book, né? Que foi 3 vezes do que o Tesouro quis captar. A gente não tinha essa informação nas emissões anteriores. E o Brasil faz a cada 5 anos uma emissão desse tipo. Faz tempo que eu comentei, acho que foi lá por 2020 que o Brasil fez uma emissão, ou 2019, alguma coisa assim. E foi de volume financeiro não muito grande também. E como agora tinha esse objetivo de testar o título verde, o título ESG, eu acredito que o Brasil foi muito bem sucedido nessa tarefa. E isso dá um crédito bom, né? Porque um crédito que eu digo em termos de. Como é que se diz? De reputação, né? Crédito de reputação, muito positivo. Tá? O mercado pagando só isso acima da taxa americana para um país cujo grau de risco pelas classificações, pelas agências internacionais de classificação, é grau especulativo, né? Porque não é grau de investimento, é grau especulativo. Então é um excelente resultado, certo? E isso pode pressionar as taxas no Tesouro Direto, pessoal? Claro que sim. Em qual direção? Para baixo, como a gente está vendo aí a semana, né? Então, por quê? Porque o Brasil ainda tem um bom grau de confiança até de investidores estrangeiros. Tá certo, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos. Olá, pessoal. Passando para dar o disclaimer, agora nós vamos dar com voz também. Lembre-se, nada do que eu falei é recomendação formal. Todos os investimentos têm riscos, ainda mais um resgate antecipado. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E muito importante, eu não entro em contato com ninguém via outras mídias sociais. Todas as mídias do Finanças para Ti são o YouTube, é a única mídia, tá? A gente não oferta investimento, a gente não faz propaganda de coisas fora do YouTube, a gente não entra em contato com vocês fora do YouTube. Isso tem que ficar muito claro, porque muitos perfis falsos têm atacado o canal. Certo, pessoal? Fica ligado nisso. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.